A Jovem Pan chegou ao ápice de sua fama nos últimos anos, enquanto era adorada por muitos e desprezada por outros. Porém, a emissora se envolveu em muitas polêmicas recentemente, ao mesmo tempo que vem desagradando até o seu público mais fiel. Mas afinal, o que está fazendo a Jovem Pan ir do céu ao inferno? O grupo Jovem Pan foi criado a partir da Rádio Pan-Americana pelos escritores de radionovela Júlio Cozzi e Oduvaldo Viana em 1944. De 1973 a 2014, a Jovem Pan foi comandada por Tuta, mas não sozinho, pois ele tinha em seu filho, Antônio Augusto Amaral Filho, ou Tutinha, um braço direito. Um dos programas mais antigos e emblemáticos da emissora é o Pânico, que começou a ser exibido no rádio em 1993. A popularidade do programa fez com que Tutinha lançasse o Pânico na TV, que foi ao ar pela primeira vez em 2003. A atração foi um sucesso estrondoso na Rede TV. Depois de 15 anos, em 2017, ele voltou a ser apenas um programa de rádio. O programa, comandado por Emílio Surita, desde o início, ainda hoje faz muito sucesso e é o mais assistido do canal, com seu conteúdo informativo, mesclando piadas e entrevistas com convidados. Há até pouco tempo, o Pânico tinha sido o maior sucesso da Jovem Pan, mas uma questão nos últimos anos colocou a Jovem Pan no centro de inúmeras polêmicas: seu posicionamento político. Por um lado, ela conquistou uma quantidade significativa de ouvintes assíduos, mas como estamos em um país polarizado, muitos nutrem um sentimento ruim pela emissora. E quem acompanha os números da rádio tem percebido uma grande queda na sua audiência. Então, será que ao ceder aos seus perseguidores, a emissora decretou seu fim? Por muito tempo, o povo brasileiro sequer sabia a diferença entre esquerda e direita. Isso mudou radicalmente no período das eleições de 2018, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro se sagrou vitorioso. Foi o primeiro governo de direita eleito em décadas, fato que trouxe os olhos do público para o tema. Com a ascensão dos liberais e dos conservadores, crescia também o número de pessoas que se identificavam com esses lados do espectro político e se consideravam pouco representadas pela grande mídia. A Jovem Pan percebeu isso e ocupou esse espaço. Alguns de seus programas, como o Morning Show, era palco para debates acalorados e deixavam isso muito claro. Mas nem sempre foi assim. O Morning, que era um sucesso na rádio, teve na maior parte da sua história Edgar Piccoli, um progressista assumido como apresentador. Visando agradar a audiência, que comentava diariamente aos milhares na transmissão pelo YouTube, a emissora contratou Caio Coppola, dono de uma visão de mundo mais alinhada com a expectativa do público. Depois disso, o programa passou a alcançar frequentemente altíssimos picos de audiência, por estar em uma das poucas emissoras que permitiram a entrada de um comentarista de direita, com espaço para se posicionar, e que fazia isso muito bem, aliás. Em 2020, o âncora de longa data, Edgar Piccoli, deixou a atração. Caio já tinha saído, e o jornalista Paulo Matias foi escolhido como substituto de Edgar. A partir daí, o Morning Show passou a trazer comentaristas que discutiam em um tom apelativo, por vezes estéril, e se afastou do debate ameno e bem argumentado da época de Coppola. Então, o programa de rádio passou a ser visto apenas como um palco de discussões de baixo nível, onde o apresentador precisava frequentemente cortar o áudio dos comentaristas e chamar um intervalo comercial. Contudo, a programação da Jovem Pan não se resume a essa atração tão criticada. O próprio Pânico, por exemplo, há anos registra ótimos índices de audiência e abre a programação da tarde. Depois dele, vem o Linha de Frente, Prós e Contras e, por fim, o 3 em 1. Todos eles chamam a atenção pelo debate de ideias, cedendo igual espaço a todos os lados do espectro. Nos últimos anos, a Jovem Pan foi apontada como subserviente e financiada pelo governo Jair Bolsonaro. Muito disso se devia à postura do então presidente, que costumeiramente concedia entrevistas exclusivas à emissora e por exibir a famosa live semanal que o presidente da República fazia às quintas-feiras. Mas mesmo vista como uma emissora de direita, a Jovem Pan sempre deu espaço ao contraditório. Ela mostra os dois lados para a opinião pública, o que deveria ser o normal para qualquer emissora que se preze. Lá, a maioria dos comentaristas assumem abertamente seu posicionamento político. Dessa forma, o espectador não é enganado por uma falsa atuação de imparcialidade. Outro importante espaço de informação da emissora é o programa Os Pingos nos Is. A atração, que estreou em 2014, tendo Reinaldo Azevedo como âncora, já passou por várias mudanças nos seus quadros de apresentadores e foi a joia da casa nos últimos 5 anos. Por noticiar política e economia, abordando os temas de modo crítico, em um formato de bate-papo e discussão aberta, o programa, comandado por Augusto Nunes e Vitor Brown, alcançou a liderança da audiência no rádio e ficou inúmeras vezes em primeiro lugar dentro do seu segmento na TV por assinatura. Porém, os dias de lua de mel e crescimento meteórico acabaram para a Jovem Pan.
Recentemente, tinha havido um crescimento de canais, páginas e perfis de direita na internet. Do outro lado do espectro, cresceu também a chamada cultura do cancelamento. Dentre as iniciativas que surgiram em reação à ascensão liberal conservadora, veio a organização Sleep Giants, com o intuito claro destruir, moral e financeiramente, seus opositores políticos. A estratégia deles, copiada do movimento #Gamergate americano, consiste em pressionar empresas a deixarem de patrocinar pessoas físicas e jurídicas da direita. A Jovem Pan sentiu na pele os efeitos da sua perseguição, enquanto a organização argumentava estar apenas defendendo a democracia. Na prática, é um linchamento digital misturado com censura. Grandes empresas como a TIM, o C6 Bank e o Burger King cederam à repressão à Jovem Pan e retiraram seus anúncios da rádio e da TV. No mesmo período, a Pan perdeu também sua monetização no YouTube. O Tribunal Superior Eleitoral ajudou muito a situação da empresa a degringolar. Em outubro de 2022, Lula acionou a Suprema Corte Eleitoral pedindo direito de resposta devido à falta de isonomia de tratamento, pois recebia mais críticas que os ex-presidentes na PAN, praticamente a única emissora que ousa não defender tudo o que faz a esquerda no país. Mas o fato é que o petista se incomodou com o fato de sempre que se referiam a ele, muitos comentaristas da Jovem Pan o chamarem de descondenado e ex-presidiário. Em resposta, o TSE determinou que a emissora, a partir daquele momento, se abstivesse de promover novas inserções e manifestações sobre os fatos tratados nas representações apresentadas pelo PT. A determinação fixava a multa de R$25 mil por descumprimento, ou seja, cada vez que houvesse uma menção indecorosa ao líder do PT. Não era permitido, pois aos funcionários da rádio veicularem informações, ainda que fossem todas reais, sobre a história e as ligações do nosso mandatário, nem no Brasil, nem no exterior. Isso foi contestado muitas vezes pela emissora e por grande parte da sociedade, que viu nessa decisão a quebra do direito à liberdade de imprensa. Na ocasião, inclusive, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão emitiu uma nota de repúdio contra a decisão do TSE. O caso é que, para Augusto Nunes, ex-jornalista da emissora, defende que um veículo tem que inspirar respeito, credibilidade e medo. Foi assim que a empresa conseguiu que Renan Calheiros, no caso da CPI da Covid, não tivesse acesso ao sigilo financeiro na empresa, confrontando e dizendo que ele poderia investigar a Jovem Pan, mas que ele também seria investigado por ela. Quem redigiu esta nota foi o próprio Augusto Nunes, e a reação de Renan foi retirar o pedido de quebra de sigilo. Nunes sempre defendeu que o confronto no primeiro momento para testar a força do oponente, pois recuando a única garantia é a do massacre. Sua proposta foi suspender o programa. Os advogados da empresa foram contra e prepararam um documento com uma lista de coisas que eles não poderiam falar na emissora, a pedido do presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Mas o TSE fez um vídeo dizendo que nunca mandou lista nenhuma à Jovem Pan e não havia censurado ninguém. A rádio, depois disso, emitiu um comunicado mostrando o documento que o STL lhes havia enviado e com os dizeres de que se abstivessem e deixassem de promover novas inserções e manifestações sobre os fatos que o PT queria esconder. Augusto então falou ao vivo que, como o TSE disse que não havia censurado a rádio, ele então estava livre para dizer que Lula era um... Em entrevista, ele contou que disse isso sabendo que seria imediatamente demitido. No dia seguinte, ele foi mandado embora. Mas um jornalista como ele não é demitido sozinho. Com ele, saíram Guilherme Fiuza e Ana Paula Henkel, as maiores estrelas dos pingos nos is. E aí pode estar o erro. Erro de, com medo da punição, que claro, seria uma grande polêmica e inflamaria o debate sobre a censura no Brasil, a direção da rádio não alcançou a dimensão que tem o jornalista que já ganhou 4 vezes o Prêmio ESSO de Jornalismo e foi considerado pela Fundação Getúlio Vargas um dos 6 jornalistas mais importantes da história do Brasil e de todos os demais que o sucederam pedindo demissão ou se opondo ao que havia ocorrido e sendo demitidos. Entre acatar as decisões ilegais, uma vez que censura prévia é vedada na nossa Constituição, e o suporte aos funcionários que fazem jornalismo sério há muitos anos e jornalismo da melhor qualidade, parece que a emissora fez a escolha errada. No dia 9 de janeiro desse ano, após a cobertura dos atos golpistas de 8 de janeiro, quando o Ministério Público Federal anunciou a abertura de um inquérito contra a empresa, Tutinha saiu do comando do canal. Apesar de ainda ser o proprietário, ele não está mais à frente do grupo. Isso parece ter sido uma jogada para conter a perda de patrocinadores e mostrar que a emissora estaria sob nova direção e, portanto, mudaria de postura. Só que essas são apenas especulações. O que sua audiência fiel enxergou nessas atitudes não foi apenas fraqueza por parte da Jovem Pan, mas também
traição aqueles jornalistas responsáveis pelos programas de maior sucesso da grade e que foram fundamentais para o seu crescimento na TV a cabo. Talvez a melhor escolha fosse manter o posicionamento constitucional e tentar levar a questão para o plenário da Suprema Corte. A realidade que a empresa conhece, ainda que o setor jurídico não soubesse nada disso, é que é o público que atrai os patrocinadores, e não o inverso. Depois da saída de tantas estrelas da rádio, somando-se a Augusto Nunes, Guilherme Fiuza e Ana Paula Henke, Caio Coppola, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, a audiência da Jovem Pan News e da Rádio Jovem Pan vem despencando desde o fim do governo Bolsonaro. A emissora ficou atrás da CNN Brasil e da Rede Vida, no ranking da TV por assinatura em fevereiro. Esse número se torna ainda pior quando lembramos que a TV Jovem Pan News já chegou a superar a audiência da Globo News, a líder do segmento há mais de 30 anos. Dessa forma, a Pan fechou fevereiro de 2023 na 34ª posição em audiência, caindo 10 degraus em comparação a janeiro. Para efeito comparativo, a CNN Brasil ficou na 26ª colocação. Num período avaliado de 10 horas, a Jovem Pan teve somente 3 anúncios, enquanto a CNN teve 11 e a Globo News 13. A lógica prevalece. Mais audiência, mais patrocinadores. A Jovem Pan está perdendo os dois. O canal teve um prejuízo de quase R$1 milhão com a perda de 2 contratos de anunciantes em um único mês. Ela, porém, ainda é sólida, mantendo sua força no rádio, mas a monetização de seus canais no YouTube é uma grande preocupação da emissora. Se a plataforma reativar a sua monetização, o canal passará a receber milhões de reais em publicidade todos os meses. A empresa deve continuar lutando judicialmente contra os Sleep Giants, pois não se pode permitir nenhum tipo de ameaça à livre atividade jornalística. Falando neles, no início de maio, eles acabaram por sofrer do próprio veneno, quando, na tentativa de fazer campanha em apoio à PL 2630/2020, publicaram um texto que foi bloqueado pelo Google, que já havia se anunciado contra o projeto de lei. Mas a Jovem Pan, que há um ano apresentava o crescimento mais assombroso da mídia, agora terá que buscar um caminho para se reerguer. E graças à internet hoje, todos nós podemos alcançar pessoas. É o que eu faço aqui. Não pense que é só a Jovem Pan que está em momentos conturbados, pois a Globo também não anda nada bem das pernas, com demissões em massa e uma audiência péssima no carnaval. O que o futuro reserva para a maior emissora do país? A gente tenta descobrir isso no vídeo que aparece agora na sua tela. E por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!